Estava ouvindo ali a Prof. Carol, falar sobre a semente. Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Interessante porque muitas vezes nós esperamos grandes eventos para que a nossa fé seja despertada. Alguém, por exemplo, que está enfrentando uma dificuldade na área da saúde, busca em Deus a solução do seu problema, e muitas vezes a partir disso quer despertar a fé, e não é isso que desperta a fé. Eu quero dizer para vocês, e não se ofenda comigo nessa manhã, que milagres não têm a capacidade de manter e despertar a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. A fé, amado, é o conhecimento revelado que nós temos do caráter de Deus, do coração de Deus, da pessoa de Cristo, e isso pela sua palavra. Não tem outra razão. E olhando para a vida de Jesus, a gente pode olhar para todas as curas e milagres que Ele operou, e nós podemos apenas ficar no nível físico dos momentos que Jesus dizia, seja curado. Ou nós podemos ir mais fundo e tentar entender profundamente na sua palavra princípios da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, que de fato tem a capacidade e o poder de sustentar a nossa vida nos momentos difíceis que passamos. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, tem uma passagem que me despertou e tem me despertado há algum tempo já para algumas verdades aqui. Essa semana eu estava assistindo a um documentário médico, assim, na área médica, e eles estavam investigando algumas doenças congênitas no interior do México, lá nas montanhas, numa tribo, num lugar isolado, onde os médicos observaram que todos os homens daquela aldeia, a partir de uma determinada idade, desenvolviam a perda da visão, ficavam cegos com o passar do tempo. E aí os médicos então começaram a fazer investigações e pesquisa, e encontraram, a partir de um tempo investigando, que a origem era um gene no DNA desses homens, de um ancestral que eles tinham todos em comum, que desencadeou ali uma alteração do DNA e causava. E aí isso me veio na perspectiva espiritual. E aqui em Marcos 8, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicou-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então Jesus mandou-o embora para casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. Parece apenas mais um momento que Jesus chega em algum lugar, e a multidão, porque olha para Jesus e vê que Jesus ali, naquele contexto, naquele momento, expressava um movimento de Deus acontecendo em Israel. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem as pessoas que eu sou? Eles trazem um relato do que a multidão falava a respeito de Jesus, um homem que tinha uma palavra de Deus, que realizava curas, milagres, sinais e maravilhas, alguém que tinha uma capacidade de ensinamento da palavra de Deus como poucos, ou como ninguém naquele tempo em Israel, com tamanha autoridade, a Bíblia diz. Parece mais uma cura, mas parece, amados, que em algum momento aqui dessa caminhada, Jesus perdeu a força, porque ele teve que orar 2 vezes por esse homem. Mas essa manhã, pela direção do Espírito, eu quero caminhar um pouquinho mais profundo contigo nesse texto, e olhar um pouquinho mais amplo, o que de fato espiritualmente nós precisamos perceber. Porque aqui não é apenas o retrato de uma situação física de um homem, mas é uma figura de uma sociedade, é uma figura de um lugar geográfico, é a figura de relacionamentos, é a figura de alguém que perdeu a capacidade de ver, e eu quero aplicar isso na vida espiritual. Alguém que perdeu a visão espiritual. E aí a gente vai entender algumas coisas aqui. Betsaida, esse lugar, essa cidade, que significa casa de pesca, vizinha de Cafarnaum, aparece
Em outro texto bíblico impressionante, eu quero que você veja comigo Mateus capítulo 11. E eu quero que você entenda esse nome Betsaida não como um lugar geográfico, físico, mas um lugar espiritual, amém? E aí em Mateus capítulo 11, verso 20, diz assim: passou Jesus então a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha o que a Bíblia diz, amado. Que Jesus começa a falar de lugares onde ele esteve, e operando milagres, sinais, maravilhas, porém nesses lugares não houve fruto do arrependimento, não houve a consciência de quem ele era. E aí por isso que eu disse no início, amados, milagres não despertam a fé, milagres muitas vezes não nos levam ao arrependimento. E eu conheço algumas pessoas que foram milagrosamente curadas por Deus, mas nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. A Bíblia diz que Jesus encontrou 10 leprosos e os curou todos, mas apenas um ficou reconhecendo quem ele era. Fala que os outros 9 viraram as costas e foram viver as suas vidas. E aqui a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Jesus falando: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Olha que palavra, amado, de Jesus para esse lugar Betsaida. E aqui eu quero dizer, amado, que Betsaida significa e representa um lugar de incredulidade. E a incredulidade é fruto, amado, da distorção e da perda da visão espiritual. Este homem, este cego que aparece aqui nessa passagem, ele é um representante desse sistema. Ele é um representante desse fato concreto, de que quando você não consegue ver bem as coisas de Deus, quando você não consegue perceber e ter as referências claras de quem é o Senhor, você perde a visão e você passa a viver uma vida conduzida por outros. E aí essa sociedade aqui que chega para Jesus e entrega esse homem, olha a condição dele, cego. E aqui eu já quero dizer que não era um homem cego de nascença, porque ele tinha referência das árvores. Então alguém que com o passar do tempo, por alguma enfermidade ou por algum evento, perdeu a sua capacidade de ver. Um homem que passou de alguém que tinha controle e decisão sobre a sua própria vida, passou a depender da decisão do outro. Um homem que não tinha mais como trabalhar e passava agora a viver na dependência de esmolas e de ajuda dos outros. Alguém que era movido e dirigido por outros, que não podia escolher aonde ir, mas dependia que alguém o tomasse pela mão e o levasse. Essa era a condição do cego, completamente dependente do outro. Não via nada, sem referências, sem bordas para se guiar. E aí a gente vai olhar para a nossa vida física em família, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, ela é conduzida a partir de referências daquilo que vemos, daquilo que percebemos e discernimos espiritualmente. Este homem não tinha mais essa capacidade. E interessante que alguém que perde a sua capacidade de ver, começa a se tornar peso para os outros. Porque agora, este homem que dependia daquela cidade, daquela sociedade para colocá-lo em alguma esquina para pedir esmolas, aquela sociedade já não aguentava mais. Então olham para Jesus, não como o Messias, o Filho de Deus, aquele que vem para salvar, mas olham para Jesus como aquele que vem para tirar o peso de cima das suas costas. De fato, amados, eles não criam que Jesus era o Messias revelado. Eles apenas olhavam para Jesus como alguém que pudesse tirar o problema dos seus braços. Por isso que a fé não vem, amado, a partir daquilo que Jesus opera em nós como sinal físico, mas vem com a revelação da sua palavra. Porque quando nós temos a revelação da sua palavra, Ele não precisa operar milagre nenhum, Ele não precisa fazer nada, não vai mudar o fato daquilo que cremos.
Porque nós não nos movemos por vista. Não nos movemos por aquilo que recebemos fisicamente, mas nos movemos por aquilo que a palavra de Deus revela a respeito do Cristo. Em João capítulo 6, Jesus multiplicou os pães, e aqueles homens depois voltaram atrás de Jesus, e Jesus foi duro com eles: vocês estão aqui porque comeram os pães e vos fartastes. E aí Jesus começa a falar de coisas espirituais com eles, eles não entendiam. Jesus começa a falar do pão revelado dos céus, da figura do maná que foi enviado por Deus no deserto. E aqueles homens começam a ir embora, e Jesus vira para os discípulos: vocês querem ir embora também? E Pedro diz assim: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não estava preocupado com sinais, amado. Pedro não estava dizendo para onde nós iremos porque nós vemos os teus milagres. Pedro estava dizendo: para onde nós iremos se as tuas palavras é que nos dão vida. Agora, amado, esse homem estava dentro de um ambiente de incredulidade. As pessoas não criam. E o ambiente começa a influenciar a partir das palavras, e começa a gerar uma compreensão a partir das palavras. E é isso que nós precisamos entender, amado. Aquilo que nós ouvimos tem a capacidade de moldar a nossa compreensão das coisas. Os meios de comunicação trabalham isso muito bem. Trabalham o texto da notícia de forma a moldar o pensamento e o entendimento das pessoas. O que nós ouvimos, a partir desse molde do pensamento e da compreensão, começa a definir a maneira como nós nos comportamos. Então vai condicionando as nossas decisões, e vai nos colocando num determinado tipo de comportamento que expressa de fato aquele ambiente de incredulidade no qual nós estamos colocados, quando as questões contra a palavra de Deus se colocam. Mas será mesmo que é assim que Deus disse? Porque foi assim desde o princípio, foi assim que a serpente chegou para Eva. Foi assim que Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer? Como é que Deus disse? É assim que começam os sofismas, não com a negação da verdade, mas com questionamentos, para que a gente possa tirar os olhos daquilo que é, e colocar os olhos daquilo que poderia ser. Porque essa é a proposta do diabo, essa é a proposta de Satanás: no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então eles estavam ali naquele jardim, recebidos e colocados num ambiente da presença de Deus, mas bastou uma semente de incredulidade para que eles tirassem os olhos daquilo que era e colocassem os olhos naquilo que poderia ser. É assim que a incredulidade entra no nosso coração, é assim que a nossa visão espiritual vai se perdendo, porque nós tiramos os olhos do que é e colocamos poderia ser. E aqui este homem, ele é um retrato disso. E por último, irmãos, nessa questão aqui do molde, da influência do ambiente sobre a nossa vida, desse impacto do ambiente incrédulo sobre a vida das pessoas, a partir do momento que a nossa compreensão ela é moldada por esses valores distorcidos, na medida que nós passamos a nos comportar de acordo com essa distorção, nós passamos a reproduzir o mesmo discurso e sermos uma expressão da mesma distorção que nós recebemos nesse ambiente de incredulidade. Então aqueles homens chegam com um cego para Jesus, para se eximir da sua responsabilidade. Nós não queremos mais sustentar esse homem. Se de fato tu tem poder, cura ele e nos livra do peso. Nós não queremos mais carregar esse fardo. Nos livra disso. Eles não estão preocupados em ver a revelação da glória de Deus na vida dele. Agora, amado, o que Jesus faz aqui é o que Ele quer fazer conosco. É o que Ele quer fazer comigo e contigo essa manhã. Porque nós vivemos dias onde essa voz de incredulidade, em todos os sentidos, ela tem se levantado aonde nós estamos. As pessoas não creem mais. As pessoas querem só problemas resolvidos.
As pessoas estão se acostumando a serem conduzidas que não creem mais. As pessoas estão se acostumando a serem direcionadas por quem não crê mais. Por quem não crê mais na verdade do Evangelho, na centralidade de Cristo. As pessoas estão se deixando levar por aqueles que questionam a autoridade infalível das Escrituras, da Palavra de Deus, que é absoluta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos conduzir, para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então o que Jesus faz, amados? O que Ele quer fazer comigo e contigo? Ele quer nos tirar desse ambiente de incredulidade, dessas vozes que querem nos moldar. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquele homem e o tirou para fora da aldeia. É uma troca de ambiente, é uma mudança de céu. Ele tira aquele homem para fora desse lugar, aonde as pessoas de fato não estavam preocupadas com o seu bem-estar, com a sua vida, mas estavam preocupadas consigo mesmo. Isso fala, amado, de um lugar que Jesus tem para nós, que é um lugar de relacionamento, que é um lugar de intimidade, que é um lugar onde Ele pode falar conosco, que é um lugar onde a Sua palavra pode acessar o nosso coração, que é um lugar onde a fé vem ser despertada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus pega aquele homem e leva ele para fora. Jesus começa a comunicar para aquele homem: olha, deixa eu conduzir a tua vida, deixa eu te dar a direção, porque eu que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, para vos dar um fim e uma esperança. Vem comigo, não mais para lugares onde as pessoas apenas o queriam deixá-lo à própria sorte, mas Jesus está dizendo: vem comigo, porque eu sei o que faço, diz o Senhor. E aí, amado, tem uma coisa curiosa aqui que nós precisamos entender, que vai do princípio da comunicação. Havia um entendimento entre os rabinos daquela época, entre os sábios daquele tempo, e esse ensinamento, esse conceito dizia que o filho mais velho, o primogênito, por ser o primogênito, por ter recebido a carga espiritual da herança, a responsabilidade sobre a família, na sua saliva haveria propriedades curativas, haveria uma bênção, haveria uma ação própria. E aqui eu não quero discutir o mérito, amado, mas o fato é que Jesus sabia disso, e aquele homem sabia disso. Então o que Jesus faz é trazer para o entendimento daquele homem quem estava ali. Não era um homem qualquer, não era uma palavra qualquer, não era um profeta qualquer, mas Jesus está dizendo para ele: eu sou aquele que venho para restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo em Romanos 8:29 vai dizer que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o primogênito, o primeiro, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que era o único e sempre será o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então quando Jesus gospe e aplica a saliva, não é só um método esquisito, porque parece um método esquisito. E há 3 passagens bíblicas que mostram que Jesus cuspiu. Jesus cuspiu aqui e aplicou-lhe nos olhos. Há um outro texto que Jesus gospe na terra, faz lodo e aplica nos olhos. E há um texto lá em Marcos, no capítulo 7, que Jesus cuspiu na boca de um surdo. E todas as passagens mostram o mesmo princípio. Jesus está dizendo para aquele homem, Ele está dizendo para mim, está dizendo para ti nessa manhã: sou eu, é na minha presença, é o relacionamento. Conhecimento é relacionamento, amado. Fé não é pensamento positivo. Fé não é você dizer que uma coisa vai acontecer e aquilo acontecer porque você quer que aconteça.
Fé não é você dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Fé é você confiar na sua palavra e saber que ainda que Ele não faça, Ele não deixa de ser Deus. Fé é conhecimento revelado, isso vem de intimidade. E aí Jesus pergunta para aquele homem, depois de aplicar essa saliva e impor as mãos sobre ele, Jesus pergunta: vês alguma coisa? Em outras palavras, você percebe o que está acontecendo? Agora que você está comigo aqui, que você já não está mais sobre a influência do questionamento, da incredulidade, você consegue perceber agora? Você consegue ver? A mesma pergunta que Deus faz para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? E a Bíblia diz que Jeremias viu uma vara de amendoeira, e a palavra de Deus diz: viste bem. Deus apenas não quer nos dar a capacidade de enxergar algumas coisas. Ele tem interesse, amados, que os nossos olhos estejam abertos, para que nós possamos ver bem todas as coisas, ter um entendimento sobre todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós espiritualmente temos a capacidade de discernir todas as coisas, a partir do Espírito, a partir dessa visão espiritual. E aí ele revela de fato aqui que não via bem. Não, eu vejo os homens como árvores. A confusão que se estabelece hoje em dia é a mesma, porque as pessoas estão confundindo as pessoas com as coisas. As pessoas estão confundindo as pessoas, que de fato é o interesse de Deus, porque Ele veio para salvar o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, com coisas que parecem, que se assemelham, e a confusão está aqui na visão. E muitas vezes, amados, no processo de relacionamento com Deus, a gente passa por isso, a gente começa a ver algumas coisas que parecem, isso tem a ideia, isso lembra um homem, lembra uma pessoa, mas é uma árvore, não se move. Árvores não se relacionam, e o princípio fundamental do Evangelho é o relacionamento. Você não passa horas e horas e horas conversando com uma árvore. Você fica embaixo da árvore, amado, tomando chimarrão, comendo bergamota. Você vai na árvore apenas para tirar da árvore o resultado. Você vai até a árvore para pegar o fruto. Mas você não está ali se relacionando com a árvore no processo da germinação da semente, do crescimento, do processo de maturidade. E muitas vezes é aí que nós entramos. Nós começamos a olhar para as pessoas à nossa volta e procurar apenas o resultado do que elas podem nos oferecer e nos dar. Isso também revela uma distorção da visão, revela uma distorção do princípio da fé. Mas graças a Deus, como Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode dizer na sua casa, onde você está, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus, amado, Ele está com a gente. Jesus está perto de nós, Ele não quer que a gente veja as coisas pela metade. Então Jesus chama aquele homem e diz assim: não, só um pouquinho, o propósito não são as árvores, o propósito são as pessoas, vem cá, vamos mais um pouco. E a Bíblia diz que novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e aí, amado, a Bíblia diz assim, passando a ver claramente, ficou restabelecido, curado. Agora ele via, e a Bíblia diz assim, e tudo distinguia perfeitamente. São duas coisas: ficar restabelecido, ver bem, mas a partir da visão boa, curada, sarada, distinguir, discernir, compreender todas as coisas de modo perfeito. Não a partir de sentimentos que são gerados pelo tempo, mas a partir de uma clareza espiritual, a partir de uma realidade concreta da palavra de Deus.
porque esse é o nosso ponto de partida. Se nós vamos interpretar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa influência como igreja na sociedade, nós precisamos ter um único ponto de partida, que é a palavra de Deus. Paulo diz lá em Colossenses: porque aprove a Deus de convergir nele todas as coisas. E se Ele não é o ponto de partida para todas as nossas ações, relações, pensamentos e ideias, meus irmãos, nós vamos estar como esse homem vendo as coisas pela metade. E a palavra de Deus diz que Jesus queria que Ele visse bem em tudo. E nessa manhã o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. Ele quer curar o nosso coração da incredulidade, dos questionamentos. Meus irmãos, se você está vivendo um tempo na sua vida que você não acredita mais, eu quero te dizer nessa manhã que a palavra de Deus tem poder para quebrar esse espírito de incredulidade, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus tem poder essa manhã para quebrar todas as dúvidas do teu coração com relação ao amor de Deus, com relação ao propósito de Deus para a tua vida. Eu quero te dizer essa manhã, você que está acompanhando esse culto aí na sua casa, tomando seu chimarrão, que a palavra de Deus tem poder para produzir no teu coração um conhecimento revelado de quem é o Cristo, tão profundo, tão forte, que vai te fazer distinguir todas as coisas de modo perfeito na tua vida. E aí, amados, o Senhor Jesus olhou para aquele homem e disse assim: ó, vai para casa. Vai para casa. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Aquela aldeia não era a casa daquele homem. A incredulidade não é a nossa casa, não é a nossa origem. Nós não fomos criados para esse ambiente. Nós não fomos criados para viver nesse lugar. Não é a tua casa esse lugar, meu irmão. Jesus olhou para aquele homem: vai para a tua casa. Agora você está vendo, agora você está curado, agora você está restaurado. Vai para a tua casa, mas deixa eu te dizer uma coisa: não voltes para a aldeia. Vai para casa e nunca mais voltes para aquele lugar. O que Jesus está dizendo é que a partir da revelação de quem Ele é, do toque dEle na nossa vida, da relação com Ele, da intimidade com Ele, nós nunca mais precisamos voltar a lugares de incredulidade que nos afastam e que nos impedem de ter um coração arrependido, que nos impedem de reconhecer as nossas falhas. Ele nos tira, meus irmãos, Ele nos tira. Ele tirou aquele homem daquele lugar e disse: não volta para lá. Ele está te tirando nessa manhã desse lugar, e Ele está te dizendo: não volta mais, não volta mais para lá. Esse lugar não é teu, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, o Senhor está falando com alguém essa manhã. Eu estou te tirando de um lugar de incredulidade, de questionamento, e nunca mais tu tem que voltar para esse lugar. Ele está dizendo: anda na minha presença. Foi o que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Isso enche o nosso coração. Feche os seus olhos aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, se você puder. Eu quero orar contigo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro que o teu Espírito Santo, que não está limitado ao prédio onde nós estamos, que tem ação completa ao nosso coração pela tua palavra, e que está habitando na vida da tua igreja, fortaleça a nossa vida em nome de Jesus. E nós queremos sim, Senhor, essa manhã, declarar uma palavra de completa restauração da visão espiritual, do entendimento de quem é o Senhor, em nome de Jesus. E oramos quebrando todo o princípio de incredulidade, que questiona quem o Senhor é, que questiona a intimidade, que questiona o poder da tua palavra, que questiona o efeito da tua presença na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a presença do teu Espírito Santo produza em nosso coração um ambiente onde nós possamos ser tocados por ti, Senhor, e receber cura das nossas deformidades, sejam elas quais forem, Senhor, da visão espiritual, dos sentimentos, das emoções, das nossas crises existenciais, das nossas crises de relacionamento conjugal, das crises que temos com os nossos filhos. Em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a esse lugar de intimidade contigo, aonde nós possamos ter uma visão clara e distinguir bem todas as coisas.
e entender bem todas as coisas, Pai. E eu oro, Deus, para que possamos ser fortalecidos do Senhor e na força do Teu poder, para que nunca mais retornemos a esse lugar, para que nunca mais sejamos colocados em lugares de incredulidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.